29 de março de 2013. Com todos os jogadores à disposição, o São Paulo vai com o que tem de melhor para o clássico contra o Corinthians no Morumbi. Renato Augusto, lesionado, é a única baixa, mas Tite ainda não confirma a escalação do timão. Torcida do Santos vai a Neymar no empate com o Mojimirim na Vila Belmiro. Com total apoio da diretoria, o técnico Gilson Kleina segue no comando do Verdão e prepara a equipe para o jogo contra o Linense no Pacaembu. E ainda, SESI e Cruzeiro fazem amanhã a segunda partida pela semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Se vencerem, mineiros garantem vaga na final. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite, bom feriado para você, obrigada pela sua companhia. Começamos falando do Santos, que perdeu uma grande chance de encostar na Ponte Preta do Flávio e no São Paulo na classificação. Terceiro colocado, o Peixe ganhou apenas um pontinho no empate com o Mojimirim na Vila Belmiro. Insatisfeita com o resultado, a torcida do Peixe não poupou críticas aos jogadores, principalmente a Neymar, que deixou o campo vaiado. Veja os gols. O Santos começou bem a partida e em jogada pela direita, Arouca cruzou, Neymar não conseguiu domínio, mas Cícero estava ali para definir. No segundo tempo, Mogi chegou ao empate depois da cobrança de falta que Lucas Fonseca desviou e Henrique completou para o gol. O Peixe retomou a vantagem na jogada de Neymar para Cícero e de Cícero para Giva. O jovem atacante bateu cruzado no canto e anotou o segundo. Vagninho, que havia acabado de entrar, precisou de apenas um toque na bola para acertar um belo chute e vencer Rafael. Santos 2, Mojimirim também 2. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O que aconteceu ontem com o Neymar, lá na Vila Belmiro, foi até tema do post que eu escrevi hoje no blog gazetesportiva.net, na cara do gol. O Brasil é um país de memória curta, sem memória. O Neymar, ele foi protagonista das conquistas do Santos, 3 campeonatos paulistas consecutivos, tricampeonato, na conquista da Copa do Brasil, na conquista da Libertadores América, títulos que o Santos não conquistava já há algum tempo. E ele foi o principal responsável por isso, foi o principal atleta, o principal destaque. Por tudo isso, era para a torcida ser um pouco mais tolerante. Aí o Neymar, que é o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade, deixa o campo vaiado. Tá certo que o Neymar não marca gols há 4 jogos com a camisa do Santos, há 2 com a seleção brasileira, são 6. Mesmo assim, não significa, não justifica esse tipo de comportamento. O Neymar está lá treinando todo dia, está se esforçando, sabe? Bate lá o seu cartão, não pede para ninguém fazer isso por ele. E aí? Aí ele deixa o campo vaiado. Talvez a melhor resposta para esses torcedores seja um sinal de adeus. Talvez seja ir embora mesmo. E a grande ironia é que são esses mesmos torcedores que vaiam e que xingam, que vão para o alambrado ou vão ao centro de treinamento e ficam gritando, queremos jogador, quando os craques lá não estão. Flávio, até parece que está muito fácil achar Neymar por aí. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, primeiro eu acompanhei esse jogo. Todo o time foi vaiado. Eu não sei se conseguiram detectar uma vaia específica para o Neymar. Foi uma vaia generalizada. O Neymar foi xingado o jogo também. Foi ruim. Xingado e vaiado. Pois é. Eu acho assim, o campeonato nem começou. É verdade, esse campeonatinho aí é ridículo, porque ele só serve para criar esse tipo de confusão. Não acrescenta nada. Os clássicos estão nesse nível que a gente está vendo, daqui a pouco eles vão começar a existir, quando começar o Campeonato Brasileiro, até na fase decisiva desse Paulistinha pode ser que aconteça. O Santos está sossegado, está tranquilo. O Neymar, ele é uma figura assim, é complicado o Neymar, porque às vezes você extrapola o tamanho do seu clube, o tamanho do seu país, e o Brasil ele não está acostumado com isso, né? O Brasil é um país de mediocridade, a gente sabe disso. O Brasil é um país de mediocridade e num país de medíocres, o sucesso, o talento, ele gera muita inveja. É normal isso. Olha, se o Papa fosse brasileiro, eu ia arrumar tanta história contra o Papa, que esse negócio, porque o talento no Brasil incomoda. Pode reparar.
Repara, aí perto da tua casa, algum vizinho, alguém, vê o cara que se destaca um pouquinho mais. Ele é ladrão, ou ele é isso, ele é aquilo. Pode ver. O talento incomoda, porque o Brasil é um país de medíocres, é só a gente olhar os índices, os índices nas escolas, os índices que o Brasil tem nas escolas, o nível cultural, é um dos mais baixos do mundo. As escolas brasileiras têm um nível ridículo. E as pessoas, claro, como ela não tem talento, como ela não tem capacidade, como não tem futuro, a inveja é uma arma importante. O Neymar é um ganhador, é um cara que vai ser o melhor jogador do mundo. Ou seja, o Neymar, ele está grande demais e gera esse tipo de inveja. Então é absolutamente normal. Isso sempre teve com os outros times e agora está chegando também no próprio Santos, que, aliás, com que moral, né? 6 mil pessoas vão ver o jogo, você acha no direito de vaiar? Eu sou contra o cara no estádio. Acho que o estádio de futebol é uma porcaria, não tem a menor condição de receber público. Mas a torcida do Corinthians lota os estádios. Essa talvez tenha mais moral para vaiar os jogadores. A torcida na época do Chico de Soleil, 4, 5, 6 mil pessoas, que é o quê? É muito jogador para pouca torcida. E responda a enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o Neymar deve deixar o Santos após as vaias que recebeu na partida contra o Mojimirim? Sim ou não? Entre e participe, o resultado sai no final do programa de hoje. Celso? Já passou da hora do Neymar ir embora. Então, vai ser melhor para ele, com certeza. Eu não acho que as vaias devam ser colocadas nesse grau de importância, não. Acho que o Neymar deve ir embora para evoluir taticamente, para respirar outros ares, para ficar maior do que ele já é. O Brasil é muito pequeno para um cara com talento desse esporte. Veja os grandes homens de talento do Brasil, se eles não saíram, não foram embora. Onde o Santos Dumont foi fazer voar o 14 de bis? Em Paris. Porque aqui, se fosse aqui, ficar cornetando, é incompetente, é um idiota e tal. Então, claro que ele tem que ir embora, senão ele vai ficar muito menor do que ele pode chegar. Saindo, ele vai crescer e vai crescer muito. Além de Santos e Mojimirim, mais 2 partidas foram realizadas ontem pelo Paulistão. Oeste e Guarani empataram em 2-2 na cidade de Itápolis. No ABC, São Bernardo e Atlético Sorocaba também ficaram no empate. Veja os gols. No ABC Paulista, o Atlético Sorocaba fez o primeiro para cima do São Bernardo depois do passe de Bruninho para Edson Citá tocar na saída do goleiro. Já na etapa final, aos 35 minutos, Carlinhos bateu falta e o zagueiro César, de cabeça, ampliou a vantagem dos visitantes, 2-0. Mas nos acréscimos aconteceu o que ninguém esperava. Aos 46, Luciano Castan aproveitou o bate-rebate e descontou. E aos 48, cruzamento da direita e Gil estava lá para deixar tudo igual em São Bernardo. Final 2-2. Deixando a polêmica do futebol de lado, tem coisas que são indiscutíveis, como é o caso da linha Inova da Alumbra. Eu estou falando da única linha de interruptores e tomadas que se adapta a qualquer parede com absoluta perfeição. Assista ao VT. Grande novidade da Alumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Como vocês viram, a linha Inova é uma solução inteligente com tecnologia exclusiva da Alumbra, além de muito bonita, claro. Tem garantia do Imetro e altíssima qualidade. É Alumbra, meu amigo, não tem pra ninguém. E uma feliz Páscoa para todos da família Alumbra. Campeonato Gaúcho pela Taça Farroupilha, o Grêmio entrou em campo com 3 atacantes, mas acabou surpreendido em casa pelo Cruzeiro, o lanterninha da competição. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi surpreendido pelo Cruzeiro. O primeiro gol foi nesse vacilo da zaga gremista. Jô empurrou para as redes, 1-0. O Grêmio empatou com Wellington após desvio de Kleber. Tudo igual, 1-1. Mas Reinaldo, após cobrança de escanteio, deu números finais à partida. Grêmio 1, Cruzeiro 2. Neste fim de semana, Cruzeiro e Atlético Mineiro entram em ação pelo Campeonato Mineiro. O Galo, de Ronaldinho Gaúcho, Bernard e companhia, encara o Tupi no domingo. Já a Raposa, invicta na temporada 2013, entra em campo neste sábado. Além do Vila Nova, o Cruzeiro tem outro adversário na partida de amanhã.
o péssimo gramado. Independente do campo, não podemos arranjar desculpa. Sabemos que vai atrapalhar um pouco, mas vamos adaptar o mais rápido possível para poder fazer um bom jogo. A gente sabe que é um jogo complicado, um jogo difícil, ainda mais fora de casa, campo reduzido, mas a gente vai com tudo para conseguir a vitória. E a vitória pode aumentar a invencibilidade da Raposa em 2013. Briga direta com a Ponte Preta, que também não perdeu neste ano. Até a gente não fica muito cuidando isso, nosso pensamento é só na gente. A gente pensa continuar vencendo, continuar brigando pela primeira colocação. É claro que é sempre bom se manter invicto. Já pelos lados do Atlético, o foco é no jogo contra o Tupi no domingo. Mas o que chama atenção no Galo é a disciplina dos jogadores. Apenas 15 cartões amarelos até aqui e nenhum vermelho. Ronaldinho Gaúcho e Bernard são os mais bonzinhos. E a receita para isso é simples. Posicionamento ali, né? Não corre errado. Os jogadores sempre voltando ali atrás da linha da bola. Não está dando muito contra-ataque. Porque a maioria dos cartões você toma. Quando toma o contra-ataque tem que matar uma jogada. Então a equipe está bem, está tocando bem a bola. Está errando um pouco. Atribui na entrega. Acho que todo mundo correndo por todo mundo. E tendo uma marcação, mesmo sendo forte, mas uma marcação que faça com que a gente possa tomar a bola sem fazer as faltas. No Campeonato Carioca, o Flamengo encara o Audax domingo no estádio de Moça Bonita, mesmo palco da partida entre Fluminense e Boa Vista, que duelam neste sábado. Destaque da semana no Flusão, o atacante Michael comemora o bom momento no tricolor carioca. Nas Laranjeiras, o garoto Michael ainda é o centro das atenções. Mesmo com os 3 gols salvadores no jogo contra o Macaé, ele rejeita o status de herói. Eu não sou acostumado com isso, mas pretendo acostumar, né? Eu digo herói não, o herói fomos todos nós que corremos lá. Tive a oportunidade de fazer os gols e ajudar a equipe. Faro de matador ele mostrou que tem. Isso quer dizer que as aulas do ídolo Fred estão dando resultado. Atacante de seleção, camisa 9 do Fluminense há um bom tempo, matador, artilheiro, acho que não tem como não tirar boas coisas dele. Isso tudo para quem há menos de 2 anos era ajudante de pedreiro. 2 anos atrás eu não sabia nem o que ia dar uma entrevista, né? Ainda tenho um pouco de dificuldade, mas tá melhorando, espero que possa continuar melhorando. E essa estrela, isso aí já fica com vocês. Acho que isso tá meio cedo ainda, mas vou procurar trabalhar ainda, porque quem sabe um dia eu posso ser o novo Fred aí. Se o Michael está bem, o mesmo não se pode dizer do Rainer. Já são 82 jogos sem marcar, mais de 2 anos. Ele é muito batalhador, né? Um cara assim que disputa muito a bola, 90 minutos. Mas querer que ele faça gol tá difícil, né? Estou lançando a campanha para trocar o número do Rainer. Qualquer número, menos o 22. Aí vai fazer gol. Grande tumulto na venda de ingressos para Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano nesta sexta-feira. O jogo marca a reinauguração da Fonte Nova, estádio reconstruído para a Copa de 2014. Cerca de 45 mil ingressos foram colocados à venda pela internet. No entanto, logo nas primeiras horas da madrugada, uma multidão esperava na fila para conseguir um bilhete. O subtenente Marcos Conceição, da coordenação da 2ª Companhia Independente da PM, explicou que algumas pessoas forçaram o portão de entrada, conseguiram abri-lo e a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para conter a multidão. Ninguém se feriu gravemente. A PM pôs a culpa na administração da Arena Fonte Nova. Os organizadores, agora terceirizados, admitem que a procura superou as expectativas. Ou seja, o estádio é novo, mas a maneira de lidar com o torcedor é antiga. É só uma casa nova, o resto continua do mesmo jeito. Eu imaginei que com a realização de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos, o país aprendesse a organizar alguma coisa. Mas não aprendeu, essa que é a grande realidade. Veja só, teve tumulto em Belo Horizonte, no Mineirão. Teve tumulto também em Fortaleza, agora na Bahia. O Engenhão tem 6 anos de vida, teve que ser interditado porque colocava em risco a segurança dos torcedores. Um vento aí de 60 km por hora, por exemplo, poderia derrubar a estrutura, a cobertura do estádio. E o Brasil continua da mesma maneira. O legado da Copa do Mundo, esquece, até agora não aconteceu nada em termos de mobilidade urbana, infraestrutura de transportes. E os estádios continuam a mesma bagunça. É só uma casa nova, tem concreto novo, Flávio. Mas a administração, o jeito de lidar,
são os mesmos de sempre. Bom, tem que ficar bem claro que não é apenas você fazer campo que faz com que a coisa funcione. Você tem que criar uma maneira inteligente, decente, racional de administrar a coisa. Respeitar o consumidor. Esse tipo de situação não existe na vida brasileira. Quando a Inglaterra deu aquela virada, que ela obrigou os novos estádios sem alambrado e tal, foi criada uma lei, que aqui no Brasil tem, mas é uma lei que ninguém... Que tem, no país tem lei que pega, tem lei que não pega. É aquela lei do consumidor, né? Como é que chama? Do torcedor? Estatuto do torcedor. Uma bela porcaria, não serve para nada. Então, isso não é colocado, não é respeitado. Então, continuam tratando o torcedor como gado. E o pior é que o torcedor aceita isso e vai, e não se importa com esse tipo de tratamento. Se não mudar a filosofia, nós teremos a mesma porcaria que tinha antes, que é um lixo, né? Hoje o torcedor no Brasil é tratado como lixo. Se não mudar essa filosofia, não adianta nada. Eu sugeriria, na Copa vai funcionar tudo, vem gente de fora para cuidar. Eu sugeriria essa importação de administração, porque as pessoas que estão aqui não têm capacidade ou não têm nenhuma vontade de que a coisa melhore. Não, Flávio, tem mais um detalhe, é o famoso jeitinho brasileiro. Daí, como está difícil comprar ingresso, alguns operários da nova arena, como eles tinham acesso à bilheteria, eles estavam atuando como cambistas, alguns deles. Então eles iam, pegavam o ingresso e revendiam. Uma bagunça. A várzea. Total, exatamente. Ou seja, não mudou nada. Não mudou nada. E o estádio novo, entre aspas, né? Porque a gente viu que o Engenhão custou uma fortuna e foi feito com material vagabundo. Isso provavelmente está acontecendo também nessas arenas que estão por aí. Muita roubalheira, muito caro, material. Os caras roubam duas vezes, eles superfaturam e compram um material muito mais barato. Então a chance de nós termos um monte de estádio demolindo aí, caindo com pouquíssimo tempo de uso, é gigantesco depois da Copa do Mundo. Na madrugada desta sexta-feira, o ex-técnico da seleção brasileira e tetracampeão mundial de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo, sofreu um acidente automobilístico na zona oeste do Rio de Janeiro, mas passa bem. Zagallo, atualmente com 81 anos, dirigia o próprio carro quando bateu em um poste na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. O velho Lobo, como também é conhecido, passou pelo Hospital Barra D'Or, onde foi atendido e liberado em seguida. Em repouso, o ex-treinador está em casa, sob os cuidados da família. Melhoras aí ao grande Zagallo, que deu um susto na gente. Futebol internacional no Barcelona, o retorno aos trabalhos do técnico Tito Vilanova anima os jogadores e o Celso Cardoso. A equipe da Catalunha enfrenta o Celta de Vigo amanhã fora de casa pelo Campeonato Espanhol, mas não deixa de pensar no PSG, adversário das quartas de final da Liga dos Campeões. Recuperado de um tumor na glândula parótida após um tratamento de 3 meses em Nova York, Tito Vilanova retornou hoje aos trabalhos no Barcelona. Contudo, quem vai comandar o time na próxima rodada do Espanhol contra o Celta de Vigo ainda será o auxiliar Jordi Roura. Hoje ele orientou o time no treino, mas não vai viajar para Vigo. Existem muitas chances dele ir para Paris, se tudo correr bem. É uma notícia muito boa o retorno dele e anima o elenco. Braço direito de Tito, Jordi Roura rasgou elogios ao comandante. O retorno de Tito significa muito para nós. Profissionalmente, é a volta do nosso chefe, do nosso treinador. E pessoalmente, é uma injeção de alegria e vitalidade para todos nós que trabalhamos ao lado dele. O próximo grande desafio do Barcelona será contra o milionário PSG na terça-feira no estádio Parc des Princes. Tito Vilanova deve ficar no banco. Realmente uma grande notícia, primeiro pelo lado humano, uma pessoa lutando muito para poder retomar a saúde. O Tito, logo que ele assumiu o lugar do Guardiola, já era uma missão muito complicada. O time do Guardiola é um dos maiores times da história do futebol. Já era uma missão difícil. E a escolha do Tito foi exatamente pela filosofia, que é muito próxima, muito parelha a do Guardiola. Foi ele que revelou, por exemplo, o Messi lá embaixo. Enfim, a coisa deveria seguir normalmente. Aí apareceu esse câncer, ele está lutando, ele está querendo demais a recuperação, mas é claro que fica difícil. O Roura também tem a mesma filosofia, mas não é o principal, é uma coisa diferente. E o Barcelona sentiu sim, tanto que perdeu alguns jogos que
teoricamente não perderia. Na terça-feira, um jogo que promete demais, os dois times são virtuais campeões. Paris Saint-Germain está jogando agora há pouco, com vários desfalques, com o Montpellier, estava 0-0 até o finzinho. Mas enfim, os dois times estão com a cabeça voltada para esse grande duelo. Barcelona é muito favorito, mesmo que eventualmente o título não esteja presente, mas com a possibilidade de ele ir a Paris, ainda cresce mais o favoritismo do Barcelona. Tomara que dessa vez a coisa esteja resolvida efetivamente e ele possa seguir a vida dele trabalhando. E você falou do jogo Paris Saint-Germain e Montpellier. O Gameiro marcou um gol aos 35 minutos do segundo tempo e o Paris Saint-Germain venceu por 1-0. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Sem dúvida alguma, um dos destaques da Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona saiu muito fortalecido daquele confronto com o Milan, porque vinha de uma sequência ruim, derrotas para o Real Madrid, para o próprio Milan. De repente enfiou 4-0 e renasceu. Quer dizer, renasceu não, né? Mostrou que não havia perdido a força como se imaginava. E claro que com a volta do técnico titular, se recuperando de um câncer, a motivação é muito maior, sem dúvida alguma, tem um reforço psicológico nessa disputa. Superliga Masculina de Vôlei, SESI e Cruzeiro fazem amanhã a segunda partida pela semifinal da competição. Luiz Henrique Gurian acompanhou a preparação das equipes para mais essa grande decisão. Acompanhe. O SESI, dono da casa, recebe o visitante Cruzeiro com amizade, carinho. É assim antes do último treino para o jogo decisivo deste sábado, 10 da manhã, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Tanta cordialidade, quem vem de longe já sabe. É só até a hora do subir da bola. São meus amigos, mas dentro de quadra é uma coisa, fora de quadra já é outra coisa. Então, o jogo de amanhã vai ser outra coisa, vai ser diferente aí. Acho que dá para esperar um 3-2 num jogo muito difícil aí e a gente vai jogar com a força máxima aí 100% para tentar mais uma final. Os mineiros venceram o primeiro encontro da fase semifinal 3-0. Vencer de novo é chegar à final. Se parece fácil, quem chega até com um certo tom de favorito diz que não é bem assim. Com certeza a gente tem que trabalhar duro, né? Uma grande equipe, a gente fez um bom jogo lá em Contagem, a gente tem uma tática já pré-estabelecida, espero que funcione novamente, que a gente possa fazer uma boa partida e vença o jogo aqui. A gente tem mais a chance de jogar em casa se não der certo, mas a gente está focado em tentar levar essa vitória já logo amanhã. Ganhar o segundo encontro e provocar o terceiro é a missão do SESI. Primeiro passo, procurar errar menos. É fundamental hoje em dia no voleibol. Mais até do que você acertar, é diminuir a quantidade de erros que você dá de graça para o adversário. É o último jogo aqui dentro de casa, então nós não queremos despedir com uma derrota não. Então acho que todo mundo está ciente disso, trabalhando muito forte essa semana e nós vamos para cima deles. Depois dos donos da casa, a vez dos visitantes. E que visitantes! Na casa deles, Cruzeiro em Minas, semana passada 3-0. E agora na casa do SESI. Marcelo, como é que vai ser? Se repetir vitória, acabou para o SESI e você vai para a final. Você chega com que espírito então para esse jogo? No, el espíritu es siempre bom, queremos ganar la partida, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, estamos preparados para una partida muy puxada, y vamos a ver cómo se define. Eu acho que vai ser uma partida que se vai definir nos mínimos detalhes. É para não perder o foco, o jogo inteirinho, e vale para os dois lados. Tem que entrar 100% focado e concentrado. O equilíbrio técnico das equipes são muito parecidos. Eu acho que vai contar mesmo amanhã, vai ser mesmo o coração, vai ser a vontade mesmo de vencer, a agressividade, porque eu acho que chega num tal limite assim, que o nível é tão igual assim, que eu acho que o que conta é quando você olha para a cara do seu companheiro, você fala, poxa, ele errou, mas ele está com o olho arregalado, ele quer outra bola, ele quer de novo. Então aquilo ali, quando você vê aquilo ali, você fala, pô, vai ser difícil vencer hoje essa equipe. Então acho que isso que nós temos que colocar em prática amanhã, porque errar, todo mundo vai errar, aceitar, todo mundo vai aceitar, mas o que vai contar mesmo vai ser o coração, vai ser a vontade de vencer mesmo. E domingo tem o quê? Aqui, ó, do meu lado, mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre mais uma rodada do Paulistão. O Palmeiras quer apagar o vexame na goleada por 6-2 diante do Mirassol e vai enfrentar o Linense no Pacaembu. O que será, né, que espera os palmeirenses desse jogo? O Santos de Neymar, Montijo e companhia pega o Oeste em Bauru e você vai acompanhar
todas as emoções de São Paulo e Corinthians, os melhores momentos, os bastidores e tudo que aconteceu nos vestiários. Então, na nossa mesa, convidados especiais, o ex-goleiro Veloso, do Verdão, Zé Elias, o Zé da Fiel, e o técnico Silas, ex-jogador do São Paulo. Então, ficamos combinados domingo de Páscoa, a partir das 9h30 da noite, aqui na tela da Gazeta, imperdível, Flávio Prado trazendo chocolate para todo mundo, Isso aí. Coelhinho da Páscoa que traz isso para mim, Coelhinho. Coelhinho da Páscoa para a Michele, né? Era um coelhinho, já prometi aqui. E a gente espera que finalmente tenha o primeiro clássico do Campeonato Paulista. Tomara. Até agora eu entendo os jogadores. É claro, você vai esquentar a cabeça para quê? Você sabe que está todo mundo classificado e tal. Mas, de repente, esse último aí, eles resolvem fazer um jogo de futebol. Os outros clássicos não podem ter sido chamados de jogo de futebol. E é o clássico de maior rivalidade. De qualquer maneira, muito papo legal, muita coisa boa. Vamos repercutir tudo o que acontecer e notícias exclusivas também nesse final de semana. 9h30 da noite, mesa redonda imperdível no domingo. Recadinhos agora, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva. Nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, endereço do programa, @Gazeta Esportiva e o meu, @Michele Janela. No YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Você quer divulgar o seu? Que eu, exatamente. Alguma coisa, não sei, não vou falar nada. Twitter, @Celso Cardoso, Facebook, fanpage, o blog, Ih, na vai cara ficar do um dia gol, divulgando coisa. o site, celsocardoso.com.br. Você quer divulgar que alguma mais? coisa? Não, porque o Celso já pegou todo o espaço. Queria também mandar um abraço para o Marcos Alexandre, sempre ligado no Gazeta Esportiva, e também para a Karina, que acompanha o Gazeta Esportiva. É ela, Karina? Exatamente. Karina, um beijo, querida. Olha, um beijo para Andressa Silva de Arthur Alvim, Douglas Lopes de Rio Largo, Alagoas, Adilson Rodrigo de Natal, Rio Grande do Norte, Paulo Nogueira, Ribeirão Preto, Bel Altorace, Bahia, Geniel Medeiros de Terra Alta, Pará, Dorimar Rodrigues de Mairinque, São Paulo. E Paulo Nogueira de Ribeirão Preto, acho que eu já falei, né? E André Baes. Intervalo no Gazeta Esportiva, já já você vai ver como o prestigiado pela diretoria técnica Gilson Klein está preparando o Palmeiras para o jogo contra o Linense no Pacaembu. O Morumbi vai ferver com o duelo entre São Paulo e Corinthians, é o que a gente espera, né? Ney Franco e Tite devem ir com força máxima para o clássico que promete agitar o Paulistão. Continue com a gente, é rapidinho, voltamos já. Cinco partidas abrem amanhã a 16ª rodada do Paulistão. O Palmeiras joga no Pacaembu. A vice-líder Ponte Preta, vice-líder Flávio Prado, invicta, em Piracicaba. No domingo tem clássico no Morumbi e o Santos vai a Bauru. Confira os jogos do final de semana. Amanhã às 4h, em Piracicaba, o 15 recebe a Ponte Preta. No mesmo horário, em Bragança, tem Bragantino e Paulista de Jundiaí. Às 6h30, o Botafogo de Ribeirão Preto visita o Ituano. O embalado Mirassol enfrenta o Penapolense, enquanto que no Pacaembu, o Palmeiras tem duelo contra o Linense. No domingo, às 4h, o ameaçado Guarani pega o Atlético Sorocaba. Também às 4h, no Morumbi, tem o clássico entre São Paulo e Corinthians. Às 6h30, em Bauru, o Oeste tem pela frente o Santos. No ABC Paulista, o São Caetano mede forças com o Mojimirim. E fechando a rodada, o União Barbarense recebe o São Bernardo. Com total apoio da diretoria, o técnico Gilson Klein segue no comando do Verdão, vamos ver até quando, e prepara a equipe para o jogo contra o Linense amanhã às 6h30 no Pacaembu. Da Academia de Futebol, as últimas do Verdão, com ele, Osmar Garrafa. Na coletiva de ontem da diretoria do Palmeiras, veio a notícia da permanência do técnico Gilson Klein, mesmo depois da derrota por 6-2 para o Mirassol. Para muitos, uma surpresa, mas para o técnico do Verdão, não. Olha, desde quando acabou o jogo, o Omar me chamou, até eu nem participei da oração, porque o Omar já me chamou, já quer dizer que a diretoria pode ficar tranquilo, que eles estão convictos no trabalho. Então a gente conversou bem, depois ontem nós tivemos uma reunião, dessa reunião queriam saber do meu pensamento, da minha presença, da minha energia, da minha motivação, falei que estava tudo ok, sentido, uma noite que a maioria dos palmeirenses não dormiram, mas nós também não. A gente sabe que muitas vezes a avaliação ela vem pelo lado da paixão. E dessa vez foi avaliado pelo lado da razão. A diretoria garantiu a permanência do treinador, mas até onde vai esse crédito? Será que esse voto de confiança passa por uma classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América? Daí não sei te mensurar isso, né?
porque daí eu estou cravando uma situação. Eu quero poder pensar as coisas boas que possam acontecer. A sequência ou não a sequência, nós temos que avaliar o que está acontecendo. O contexto que vale muito. A gente quer fazer do Palmeiras uma equipe muito forte, muito competitiva. E às vezes isso escapa. O que a gente mais quer é estar para a próxima fase. Nós temos condições para isso. Agora, é claro, se isso não acontecer, é uma grande perda, um grande desperdício. E aí cabe, né, a avaliação superior e aí entender. Pensar coisa boa, não sofrer antes do tempo. Diretoria e técnico chegaram a um acordo. E para o torcedor, qual o recado? Porque ele deve acreditar que essa decisão foi a mais acertada. Ele tem que acreditar no nosso trabalho. Porque se eu não passar essa confiança para o torcedor do Palmeiras, eu tenho que ir embora. Porque daí o que eu estou fazendo aqui, simplesmente estou fazendo o tempo passar. E uma coisa que a gente não deixa de fazer é não deixar com que o Palmeiras deixe de ser Palmeiras. E você vê grandes equipes aí que também estão com dificuldade. Por mais que não mudou tanto, não está fácil para encaixar. E que a gente vai dar a volta por cima. É por isso que o torcedor tem que confiar e dizer que todos nós estamos sentidos junto com eles. Pode ter certeza, ninguém está aqui satisfeito com o que aconteceu. Decisão tomada, a hora de pensar no futuro. O próximo obstáculo pela frente, a Linense amanhã à noite no estádio do Pacaembu. E para esta partida, o técnico Gilson Kleina vai poupar 6 de seus titulares. Entre eles, Wesley e Maurício Ramos. O motivo? A decisiva partida de terça-feira contra o Tigre pela Copa Libertadores no estádio do Pacaembu. Bom, para mim, correta a decisão da direção do Palmeiras. Fez o que tinha que fazer efetivamente. O Gilson Kleina... Qual a culpa que ele tem? O Palmeiras vira e mexe, tem esse tipo de oscilação. E aí, se você troca o técnico, você volta a estaca zero. Não vai contratar ninguém que vai fazer milagre, é um elenco em formação, aliás, com 2 formações diferentes por circunstâncias da vida. O trabalho está começando agora e você tem que ter confiança no que você está fazendo. Então, claro que tomar uma porretada de 6 do Mirassol é para deixar qualquer um maluco, né? Mas a consciência tem que vir logo depois. Foi correta a decisão. O jogo de amanhã contra o Linense não é fácil. O Linense é uma boa equipe, muito bem montadinha pelo Bruno Quadros. Mas o Palmeiras tem que ter frieza, jogar como se nada tivesse acontecido. A grosso modo, ele perdeu só 3 pontos e vai se classificar do mesmo jeito. Ninguém vai esquecer disso. Mas isso não significa que você deva desmoronar um pouquinho que já construiu. Eu entendo que a decisão foi absolutamente correta. Até porque no Campeonato Paulista o Palmeiras foi a segunda derrota que o time sofreu. Quer dizer, tudo bem, foi uma derrota cachapante, mas a história mostra que é um daqueles acidentes de percurso. Que se jogar com... O Palmeiras acontece muito. Muito, tem sido muito pela instabilidade comum nos últimos anos, exatamente. Mas o pessoal ainda está falando assim... no Twitter que é por causa da época de Páscoa, tomou um chocolate. Também, já adiantou, né? Enfim, não, a gente as piadas falou na surgem. segunda-feira que o Palmeiras tinha jogado melhor que o Santos no Clássico? Não tinha. Os 3 clássicos o Palmeiras não foi melhor. Então, e levou 6 no Mirassol, quer dizer, foi um acidente de percurso. Demitir o Gilson Kleina não vai mudar em nada. Se ele tivesse o elenco do Barcelona nas mãos e fizesse esse vexame, você poderia até pensar, mas não é o caso. O Palmeiras está fazendo um planejamento para sair forte na Série B e trocar de técnico agora, como diz o Flávio, é recomeçar um trabalho. Nada inteligente. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Hein? Nessa época de Páscoa, poder comer os ovos de chocolate sem medo de quebrar os dentes, quebrar o ovo, assim, bem gostoso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante, viu, Flávio? Ou de uma prótese, ou qualquer outro tipo de tratamento, Celso, você será tratado, meu amigo, por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas de fácil acesso e com estacionamento na porta. Isso é ótimo. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, querido Renato, beijão para você. O doutor Rodrigo, o doutor Lucarelli e o doutor Negrão, meus queridos, estão esperando por você. Então ligue agora, 2174-4200. Repetindo devagar para você anotar e ir na Easy Implant. 2174-4200. Easy Implant. Uma feliz Páscoa e um beijão para todo mundo da Easy Implant, que faz um trabalho tão bacana, com tanta qualidade e carinho.
O Paulistão deste domingo promete ser agitado. O motivo? É dia de clássico no estádio do Morumbi. São Paulo e Corinthians se enfrentam pela 16ª rodada do Paulistão. O confronto entre os dois times é rico em história, com grandes vitórias para ambos os lados, muitos troféus disputados, carrascos que deixaram marcas e, sobretudo, gols de todas as formas. Vamos acompanhar, eu acho que é com a minha narração, o que de melhor, viu, Celso, já aconteceu no Clássico Majestoso, e vamos torcer para que o jogo deste domingo seja mais um daqueles inesquecíveis. Vou cantar um desafio da Aurora o Arrebol. Lavar o show do esporte pra falar de futebol. Eu vou cantar um desafio da Aurora o Arrebol. E lavar o show do esporte pra falar de futebol. Castanha, meu mano novo, você é torto com monzol. Nego feio corintiano, urubu cantando só. O meu time é o São Paulo, o melhor do futebol. O Corinthians é um povão, São Paulino é abelhudo. Tricolor não tá com nada e pensa que está com tudo. É um time de baitola, de vedete e de menu. Majestoso. Esse é o nome dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, de A Gazeta Esportiva, para o clássico envolvendo o Corinthians e o São Paulo. Nos últimos anos, esse tem sido o jogo de maior rivalidade no estado. O principal motivo disso é uma brincadeira relacionada ao mundo animal. Chama um corintiano. Eu vou cantar um desafio da Aurora o Arrebol. E lavar o show do... Os dois times já se enfrentaram 297 vezes, sendo 113 vitórias dos alvinegros, 91 triunfos dos tricolores e 93 empates. O Timão já marcou 435 gols no rival, enquanto a equipe do Morumbi já furou a meta corintiana 400 vezes. O São Paulo foi uma figura importante durante a democracia corintiana. Os títulos paulista de 82 e 83, que coroaram o movimento comandado por Sócrates, Vladimir e Casagrande, foram conquistados com boas vitórias diante do tricolor. Gol do Dr. Sócrates e termina o jogo. Corinthians 1, São Paulo 0. O troco veio em 1987, um triunfo por 2-1 na primeira partida das finais do estadual, garantindo o título daquele ano ao São Paulo. Já buscou o cruzamento, a chegada de Lê, Barbante, gol! No Brasileiro de 1990, a consagração de um talismã. Ao lado de Neto, Tupanzinho foi o herói do primeiro título nacional do clube. Fintou lindo Antônio Carlos, tocou para Tupanzinho, jogada bonita de ataque do Corinthians. Olha o Tupan na área, Fabinho, é gol de Tupanzinho! No Paulistão do ano seguinte, Raí foi o algoz corintiano pela primeira vez. O camisa 10 do Morumbi marcou 3 gols no primeiro jogo daquela decisão. São Paulo, Raí, gol! Primeiro pau, quebrando a espinha de Ronaldo. Raí, o artilheiro do jogo. Em 1998, o irmão são paulino do Dr. Sócrates, mais uma vez, acabou com o Timão. Raí ainda não tinha disputado nenhum jogo daquele estadual, mas fez um gol no segundo jogo das finais e sacramentou a vitória tricolor por 3-1. Nos anos seguintes, só deu Corinthians no Majestoso. Em 1999, o time do Parque São Jorge eliminou o São Paulo nas semifinais do Paulistão e do Brasileiro, quando o Dida pegou 2 pênaltis de Raí. Em 2002, outra eliminação tricolor em semifinal para o Timão, dessa vez na Copa do Brasil. E em 2003, o título corintiano no estadual foi sobre a equipe do Morumbi. No
majestoso, válido pelo Brasileiro de 2005, derrota vexaminosa do Corinthians por 5-1 no Pacaembu. Bota a velocidade, Júnior. Chegou, entrou na área, Júnior. Atenção, rolou! Gol, 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 gol! De Luizão! No Paulistão de 2009, o Timão mais uma vez eliminou São Paulo em uma semifinal. Christian marcou o gol da virada no Pacaembu. E no segundo jogo, no Morumbi, Ronaldo deu um show. Christian. E olha a velocidade, atenção. Gol! O fenômeno põe lá! O ano de 2011 travou boas batalhas entre os dois times. No Paulistão, Rogério Ceni marcou o 100º gol da carreira dele justamente contra o rival. E no Brasileiro, o Timão aplicou uma sonora goleada de 5-0. Olha de longe, Jorge Henrique. Oi, Rogério, gol! 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 Que bomba de Jorge Henrique. Corinthians faz história nessa noite. 5-0 em cima do São Paulo. A última partida entre os dois times foi em dezembro do ano passado, na rodada final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians estava na véspera de viajar para o Japão, onde disputou o Mundial de Clubes. Mas o tricolor não se preocupou com isso. Vitória São Paulina por 3-1. No próximo domingo, o estádio do Morumbi receberá mais um clássico majestoso. Dessa vez, válido pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. Quem vencerá? Isso ninguém pode prever. Afinal, num jogo de tamanha rivalidade, o favoritismo sempre vai girar de um lado para o outro. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passeio do volante, quero ver o baile todo. Arrasou, Montanha! Um beijo para essa reportagem muito bacana que você fez. Com todos os jogadores à disposição, o técnico Ney Franco realizou nesta manhã mais um treino no CT da Barra Funda. O repórter Adriano Dolph esteve lá e tem as informações do tricolor. Com duas competições em andamento, o técnico Ney Franco vem testando os jogadores. Depois de perder vários deles por contusão, finalmente o treinador tem quase todo o elenco à disposição. E ninguém quer ficar de fora. Eu gosto de jogar todos os jogos, né? Eu acho que não tem problema, eu não tenho esse problema de ficar poupado ou não, mas às vezes a comissão técnica faz essa opção aí de poupar os jogadores. Às vezes, então a gente tem que acatar as ordens aí da comissão técnica, mas eu gostaria de jogar esse jogo do Corinthians. Claro que nós jogadores queremos estar jogando sempre, mas existe por trás de tudo isso uma fisiologia, uma preparação muito bem feita que o São Paulo tem, e por vários testes, várias coisas, às vezes o jogador quer jogar, mas não está em perfeitas condições. Então por isso que eu acho que existe a palavra poupar. Só que eu, particularmente, se o professor me perguntar, com certeza eu quero jogar. A escalação ainda é um mistério. Os jogadores querem dar o melhor, afinal terão um clássico pela frente e um duelo decisivo com o The Strongest na próxima semana. Eu acho que você vindo uma vitória num clássico, né, para jogar Libertadores depois, eu acho que você vai com a moral lá em cima, vai mais confiante, né? Então, acho que esse jogo aí do Corinthians aí vai ser muito importante para nós. Eu acho que se a gente conseguir uma vitória, a gente tem tudo aí para também conseguir outra vitória lá na Bolívia. O São Paulo é o líder do Campeonato Paulista. Não levou gol nos últimos jogos. E o destaque tem sido o atacante Luiz Fabiano. Sinal de que a confiança, a mesma do ano passado na Copa Sul-Americana, está retornando ao time do Morumbi. Acho que nesse começo de temporada aí, a gente
começou bem, né? Eu acho que até agora, acho que a Libertadores é um campeonato que a gente está um pouco apertado, mas no Paulista a gente está confortável, né? Primeira colocação com jogo a menos, mas eu acho que a confiança, os jogadores estão com bastante confiança e a gente vai para esse jogo aí do Corinthians com muita confiança, né, atrás da vitória. Perguntado se o rival está acima do tricolor na parte técnica, a opinião dos jogadores é categórica. Eu acho que as duas equipes estão equilibradas, né? Eu acho que isso aí vai se resolver dentro de campo, quem tiver melhor no dia vai sair com a vitória. E no lado do Corinthians, o técnico Tite lembrou da derrota contra o São Paulo antes do Mundial de Clubes e falou também da importância do clássico para a continuidade do trabalho. Quem tem as informações é Alexandre Silvestre. É isso que preocupa o Tite, uma lesão inesperada às vésperas da Libertadores. Mas para o técnico do Corinthians, vale a pena correr alguns riscos, porque o clássico contra o São Paulo domingo no Morumbi pelo Paulistão está ligado emocional e tecnicamente à partida de quarta-feira na Colômbia, diante do Milionários. A tendência, já antecipo, se depender do técnico, é de colocar toda a equipe que tiver disponível, porque eu entendo que repetição e jogar, ele é fundamental. Foi assim o critério adotado pelo professor no finalzinho do ano passado contra o mesmo São Paulo, horas antes do embarque para o Japão. Nós precisávamos pagar aquele preço para a equipe para o Mundial, inclusive com o risco que ela teve de ter jogador expulso, de perder, de adversário marcar bem e puxar contra-ataque, ser efetivo e ter vencido o jogo. Isso nos trouxe lições, inclusive, para o Mundial. Então, esse ritmo nós procuramos, independente de pagar o preço da derrota, nós pagamos. E aí eu trago esse mesmo comparativo. O que o Tite pensa, inicialmente? É botar para jogar. Quem joga então no lugar do Renato Augusto, que está machucado? Mistério. Tite esconde a escalação, porém dá pistas na coletiva. Cássio, Paulinho devem voltar. Gil, Alessandro, Danilo e Ralf também treinaram com bola hoje cedo. Parece que vão para o jogo. Eu não passei ainda por isso para eles, por isso que eu não quero confirmar com vocês antes, amanhã eu defino. E no dia do Coelho, vai ter Pato? Ele deve estar à disposição, não sei para quanto tempo, né? Devo conversar com o Fábio agora, em função até do trabalho de manhã, de todo o trabalho que a gente fez a partir de agora, mas a tendência é que esteja disponível. Cuidado com as palavras é a tônica do Tite, que fala muito e ao mesmo tempo toma muito cuidado antes de falar sobre temas polêmicos. É difícil te responder. Não mistura os símbolos da Páscoa e religiosos com o futebol. Não tem nada a ver com essas figuras, nem de coelho, nem de Papai Noel, nem de pato, nem de ganso, nem de nada. Ela tem um cunho aí de espiritualidade. E não adoça a boca do jornalista que quer uma declaração apimentada em relação ao rival. E chocolate no adversário tem um sentido pejorativo, tem um sentido de desmerecer. E esse tipo de comportamento não é o nosso perfil. Você sempre prega o respeito, o fair play, não quer levar vantagem no jogo. Por exemplo, quando você respondeu sobre provocar o Luiz Fabiano. Mas isso não é do futebol? O Jorge Henrique às vezes também não puxa a bola, o Neymar não chama o zagueiro para o drible. Você não acha que isso aí faz parte, a provocação, sem ofensa, não faz parte do jogo, você desestabilizar mentalmente o adversário? Claro que faz parte do jogo a triangulação, claro que faz parte do jogo a jogada técnica individual, claro que faz parte do jogo o rompante, claro que faz parte do jogo, claro que isso faz parte do jogo. Ele é um componente importante. O que não é um componente importante é tu tirar vantagem por um desequilíbrio emocional que o adversário possa ter. Isso não é do jogo. Muito bem, Corinthians e São Paulo, de novo, como em todos os outros clássicos desse Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras. Um clássico que tem um apelo pela rivalidade, pelas duas camisas, pela tradição. Em contrapartida,
Ô Flávio, eu vou repetir aqui, eu vi no domingo passado um título do jornalista Antero Greco no Estadão que eu achei... Já falou isso, mas hein? vou falar porque eu achei muito feliz. Amistosos oficiais, é mais um amistoso oficial. O São Paulo está classificado, o Corinthians também praticamente classificado. Matematicamente não, mas desde o regulamento. Pois é. Tem um jogo importante pela Libertadores contra o Milionários. O São Paulo também tem um confronto importante pela Libertadores. Quer dizer, não tem razão você escalar força máxima, o que há de melhor, colocar em risco para um jogo que não vale muita coisa. Então, o Tite, apesar de não minimizar a importância do clássico, mas eu duvido que ele coloque o que há de melhor, eu digo no sentido de titularidade, para esse jogo. O que ele tem que pensar lá na frente. Não pode correr riscos. Na Libertadores, sim, matematicamente ele não está classificado e a situação é um pouco mais delicada do que no Paulistão. O Tite vai jogar na Colômbia no meio de semana. Não é uma viagem fácil. São Paulo, nossa senhora, joga a vida na Bolívia contra o The Strongest. Então, efetivamente... Celso, o campeonato regional, a gente já falou, já deu o que tinha que dar faz tempo, e mais ainda uma porcaria de uma fórmula como essa que a federação conseguiu criar, né? Então, a gente entende, torce para que saia um grande jogo, mas entende perfeitamente o jogador. Claro. Dá uma fumaça desgraçada, você ganhar, não muda nada, o outro que perde fica uma fumaça tremenda, e sabe, os caras... Eu entendo perfeitamente. A culpa é de quem faz uma porcaria de um campeonato desse, sem criatividade. O campeonato já não deveria existir e existe com a pior maneira possível. Parece que isso aí começou há 500 anos. Ainda falta um monte de rodadas. Faltam 3 ou 4 rodadas para chegar naquilo. 4 rodadas, contando. É demais, é dose para elefante. Enfim, a gente torce para que saia um jogão, a história é muito grande, não será apagada nem por essa incompetência dos cartolas, mas efetivamente os times têm coisas muito mais importantes que pensar no meio da próxima semana. Claro, sem falar no... Tudo bem que alguém vai falar assim, o Corinthians perdeu do São Paulo no Campeonato Brasileiro na última rodada, mas ganhou o Mundial de Clubes da FIFA. É verdade, mas se você escala não a força máxima, mas o time reserva, o peso de uma derrota, eventual derrota, é muito menor. Resultado final da enquete do site GazettaEsportiva.net. Você acha que o Neymar deve deixar o Santos após as vaias que ele recebeu na partida contra o Mojimirim? Sim, 68% dos votos. Um beijo, amor, tô indo pra casa. Te amo muito, porque eles me deixam muito nervosa aqui. O programa fica por aqui. Você confere as notícias agora do Jornal da Gazeta. E uma boa Páscoa pra você até domingo no mesmo. Neste domingo, 9h30 da noite, fique ligado no futebol debate mais acalorado da TV. Mesa Redonda. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento